Futebol de um lado só. Rivalidade muitas vezes não combina com o espírito esportivo. Entre festas e brigas que abrem as feridas do futebol, a torcida é um fenômeno complexo. Para entender como é a dinâmica das torcidas organizadas, hoje o episódio do Portões Fechados explora relatos e diferentes opiniões de bugrinos e pontepretanos sobre arquibancada, segurança no estádio, torcida organizada e a presença de famílias e crianças. Debatemos também nesse episódio a medida das torcidas únicas, na lei, no critério técnico, na Lei Geral do Esporte e no direito do consumidor. Anos. Esse é o tempo suficiente para nascer uma geração inteira que nunca viu um clássico com duas torcidas no estádio. Mas Campinas já viveu outra realidade. E é assim que viajamos no tempo com o Carlos Alberto Bucheroni. Lembra como era a arquibancada nos anos em que torcer não significava necessariamente se separar do rival. Principalmente na década de 70. Me lembro, quando menino, de ir ao estádio, ao Brinco de Ouro, ao Majestoso, assistir jogo. Eu estava atrás do gol, meu pai gostava muito de ficar atrás do gol, e nós estávamos com torcedores da Ponte ao nosso lado. Hoje o cenário é outro. Não pode fogos, sinalizadores, bandeiras de mastro, bebidas e a presença da torcida visitante nos grandes jogos. O pontepretano Lucas Fortuna esteve no último derby no Brinco de Ouro, ainda com visitantes da Macaca. Ele tem uma vaga lembrança de como foi viver esse momento. Eu peguei uns derbys, né? Eu fui até num derby, né? Lembro, assim, de algumas coisas, né? Lembro da entrada do estádio ali na visitante, tudo. Eu curto muito, né? Eu vou em todos os jogos no Majestoso e tento ir em todos os jogos fora de casa aqui no estado de São Paulo. Campinas vive uma exceção curiosa. Quando enfrenta os grandes da capital, segue o mesmo protocolo aplicado nos clássicos paulistas. Torcida única. O pontepretano Alfredo Fidelis compartilha como é ser torcedor visitante em jogos da capital. A gente visitar outros estádios como a Neoquímica ou o Allianz, como eu já fui com a minha família, é algo impressionante. A torcida da Ponte precisou ser escoltada por centenas ali de policiais, né, para que desse segurança. Na verdade, parecia que a gente estava indo para uma guerra e não para um simples jogo de futebol. Para entender o outro lado da arquibancada, conversamos também com quem viveu as organizadas por dentro, Luiz Felipe de França. Cara, falar de torcida organizada é gostoso pra caramba, porque tem as festas, tem bandeirão, a época do bandeirão que colocou, que a torcida fez o bandeirão do tamanho do tobogã. Em 2009 foi a coisa mais linda do mundo, é uma festa maravilhosa, dentro do campo, fora do campo, corredor verde em derby. Fora delas, as brigas, tudo acontece e tal, rivalidade entre eles, tudo, mas a festa é linda. Mas a permanência na organizada mudou depois que virou pai. Levei ele pro estádio com 6 anos de idade. E ele me fez uma pergunta: papai, quando eu vou pro derby? Falei pra ele: você vai ter seu tempo pra ir em derby. Você fala em derby, você fica, nossa, vai ter derby. É tenso. O torcedor do Guarani, Carlos Alberto, concorda que o estádio pode sim ser um ambiente hostil para ir com a família. Atualmente, levar familiares ou crianças aos campos de futebol, eu não recomendaria muito, né? Eu acredito que seja perigoso, mas não só por conta de ser criança ou de ser do sexo feminino. Hoje está perigoso até a gente que gosta de futebol ir ao estádio.
No âmbito da legislação, a medida de torcida única é questionável diante da Lei Geral do Esportes, pelo critério técnico, mas para o promotor Paulo Castilho, ela resguarda a segurança do torcedor de frequentar o estádio. Evidentemente, não é a medida esportiva mais adequada e mais recomendada. Mas quando a gente fala em segurança pública, você tem que pensar que a vida, a integridade física vem em primeiro lugar. Quando nós estamos diante de um campeonato que tem jogo de ida e volta, você não fere o critério técnico da competição, porque cada time joga 90 minutos com a sua torcida, num jogo de 180. Quando nós temos um jogo só, como é o caso do Campeonato Paulista, você está prejudicando o time visitante, está prejudicando o torcedor do time visitante, e que esse daí é ilegal uma partida dessa. O chefe da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, Dr. César Saad, considera que impedir o torcedor de assistir ao time dele no estádio fere também o Código de Defesa do Consumidor. O torcedor ele tem direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Constituição Federal, de assistir ao jogo do time dele. E entre discursos otimistas e memórias afetivas, uma realidade permanece. A tensão nos dias de jogos ainda existe, seja no caminho, na dispersão e, em alguns casos, dentro do estádio. E é por isso que no próximo episódio vamos entender como a medida impactou os casos de violência entre torcidas desde a sua adoção e o que os dados revelam sobre segurança e convivência no futebol paulista. Com produção e colaboração de Daniel Rosa, de Campinas, Antônio Lupe. Estradas.